Eu aproveito agora para introduzir o nosso próximo palestrante. Nós também temos uma honra enorme em receber o professor Antônio Pedro Pereira Nina Barbas Homem, que vai nos brindar com uma palestra sobre a ciência, técnica e risco, as lições da história do direito, um estudo acerca dos processos de desagregação das democracias constitucionais do século XIX e do paralelo com as transformações das democracias constitucionais dos nossos dias. O professor Antônio, ele é professor titular de História do Direito e Teoria do Direito, além de coordenador do Centro de Investigação de Teoria e História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Portugal. Então, professor Pedro, seja muito bem-vindo. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao senhor. Muito obrigado. Muito boa tarde, Lisboa. Bom dia, Belo Horizonte. A todos, uma saudação muito amiga ao professor Lucas Gontijo, uma recordação de uma amizade já de muitos anos e também de participação mútua de estudantes de Portugal e do Brasil nas pós-graduações, nos cursos de mestrado e de doutorado recíproco. Portanto, Lucas e Faculdade Newton Campos, muito parabéns por mais esta iniciativa. E também pelo privilégio, o agradecimento pelo privilégio de poder estar agora na companhia de tão bons amigos e de tão grandes teóricos, filósofos, sociólogos do direito. A minha apresentação vai ser tópica e em relação a um tema que é de uma enorme atualidade. Todos nós estamos vivenciando em todo lado uma crise social, uma crise económica, a outro nível também uma crise cultural. E nestas crises que estamos atravessando, todos nós temos também consciência de que, de alguma forma, há algo de novo, que foi, como já foi aqui também referido anteriormente, mas de outro lado, que há muitas coisas que podem ser recuperadas da história, ou dito de outra forma, que a história, utilizando uma fórmula antiga que vem de gregos e romanos, é também mestra da vida. E é um pouco em torno deste tópico, ou destes tópicos, que gostaria de falar. Recordo, em primeiro lugar, também um outro elemento que é central na filosofia política. Hoje, não tanto referido, mas um tema clássico da filosofia política de gregos, de romanos, também dos autores medievais e modernos. E esse tema é o da transição dos regimes. Nós falamos muito do nosso modelo constitucional e do nosso modelo jurídico, mas frequentemente e com menos atenção estudamos algo que vinha da filosofia política clássica, que era exatamente o tema da transição. Muitos dos grandes teóricos que vinham da antiguidade clássica, passando por Tucídides, Aristóteles e tantos outros autores, falaram muito sobre a natureza do devir dos processos históricos relacionados à organização política dos Estados e das nações. E essa teoria sobre a evolução dos regimes passou, e falando agora de autores portugueses e brasileiros, passou para os autores da chamada teoria das teorias da razão do Estado nos séculos XVI e XVII. Muitos deles inspirados em Maquiavel e inspirados no tema da duração do regime e da forma de organização política para evitar a degradação desse mesmo regime. Um tema que depois terá um outro vocabulário, que é o da decadência. Como evitar a decadência dos regimes. E o tema tem muita ressonância nos grandes autores da filosofia política do século XVII, como Hobbes, nomeadamente na sua tentativa de captar, no quadro do seu materialismo, tentar captar os modelos de degradação do regime. E, portanto, também tentar encontrar as causas que possam permitir a sua manutenção. Naquilo que, também na filosofia política das teorias da razão do Estado, de matriz mais maquiavélica, era considerado apenas como uma forma de manutenção do poder nas mãos do príncipe. Todas as teorias sobre a evolução estarão presentes também, mais tarde, no século XIX, todas as teorias
nomeadamente da matriz hegeliana, sobre a evolução, não apenas da evolução da história, em termos gerais, a evolução do espírito, como ouvimos, aliás, na primeira palestra, mas também numa outra perspectiva, na evolução de cada regime em particular. Portanto, um tema fundamental para nós compreendermos, no quadro dessa filosofia política, quais é que são os temas centrais para a consagração do regime, diríamos para o seu modelo constitucional, e também, de outra forma, para compreender o modo como esse modelo constitucional evoluirá do ponto de vista futuro. Né? Portanto, esse é um dos temas centrais que eu gostaria de colocar aqui na abertura desta minha palestra. Portanto, tema da forma como o sistema político se organiza, e de outra forma ele se organiza para compreender a sua própria evolução futura. E este é um tema que, na evolução histórica, de alguma forma desapareceu. Quer na história do direito, quer na teoria do direito, hoje não consideramos este tema como um tema científico. E, no entanto, quem for para trás na história vai verificar que esse era um tema muitíssimo relevante nessa compreensão do modo como um regime político ele próprio se constrói para compreender a sua evolução futura. Apenas para dar aqui um último exemplo, os founding fathers do constitucionalismo norte-americano procuraram fazê-lo, a partir desta lição dos grandes autores das teorias da razão do Estado, e nomeadamente aqueles que ainda não eram leitura obrigatória em meados e finais do século XVIII. Como é que, portanto, um regime político pode compreender a sua evolução futura, tendo em vista evitar a sua decadência? Essa aqui é, portanto, a questão central colocada pela filosofia política clássica. Mas ao lado deste tema há um outro que eu gostaria aqui de tomar em consideração e que aparece no título da minha apresentação. Precisamente, de alguma forma, recordando o tema da história como mestra da vida, nós podemos encontrar na evolução histórica dos nossos países momentos históricos que, de alguma forma, sejam paralelos ao atual. Para quem tentar compreender, agora entrando num segundo ponto desta palestra, para quem tentar compreender a evolução histórica das democracias, vai verificar que, ao longo da história, o número de democracias estáveis nem sempre foi o mesmo e nem sempre foi, de alguma forma, coerente do ponto de vista histórico. A América Latina, claro, tem uma história muito particular, mas, olhando aqui para alguns marcos fundamentais, e na história luso-brasileira, 1820, portanto, o bicentenário da Revolução Liberal em Portugal, e depois no Brasil, é aqui um marco de referência, portanto, esse o nosso ponto de partida. Portanto, a construção de regimes liberais e constitucionais ao longo do século XIX, a partir de uma matriz em que, simultaneamente, vão ser influentes elementos norte-americanos, elementos ingleses, elementos franceses, elementos espanhóis e, claro, que também elementos portugueses e brasileiros. A transformação das democracias ao longo do século, a transformação dos regimes constitucionais, vou evitar aqui a utilização da palavra democracia, a evolução dos regimes constitucionais, tal como ele se começa a apresentar ao longo do século XIX, é também o produto de uma síntese entre vários elementos. Um dos elementos muito interessante, continuando a olhar para a filosofia política clássica, tal como ele vai influenciar o modelo constitucional americano e depois o modelo constitucional, diria, do continente americano, mas também do continente europeu, utilizava muito uma lição que aparecia, por exemplo, na obra de Montesquieu e que a partir daí se vai tornar também aquilo que alguns filósofos, os historiadores da filosofia política, consideram mesmo um ídolo político dos humanistas. A ideia de que a conservação dos regimes deveria obedecer a uma mescla entre elementos retirados do modelo democrático, do modelo aristocrático e do modelo monárquico.
E, de alguma forma, foi essa um pouco também a tentativa que foi procurada no constitucionalismo liberal português e brasileiro ao longo do século XIX. Aquilo que agora me interessa, mais do que estar a focar este exemplo particular, histórico, que estudei também noutras obras, é a tentativa de compreender porque é que esse modelo teve também o seu momento de apogeu e depois o seu momento de decadência. E, simultaneamente, por que razão é que outros Estados sofreram também o mesmo percurso. Um percurso de consagração de um modelo constitucional aparentemente sólido e estável, e depois um modelo que, pelas várias contradições internas, pela evolução social e pela evolução económica, acabará por sussurrar. Se tomarmos em consideração, agora também como elemento final, o período de 1945, portanto o final da Segunda Guerra Mundial, nós vamos verificar que cerca de 1945 o número de democracias estáveis no mundo era apenas de 12. Mas elas tinham sido muito mais no século XIX, considerando como democracias países onde o sufrágio não era universal, nomeadamente porque não incluía as mulheres. Portanto, colocando entre parênteses a expressão democracia, por que razão é que os regimes constitucionais que pareciam sólidos e estáveis no século XIX, então vão sofrer esse período de decadência ao ponto de, quando chegamos ao final da Segunda Guerra Mundial, o número de democracias é um número de democracia muito reduzido, cabem, na verdade, quase nos 10 dedos das mãos. Este percurso histórico, portanto, do século XIX, enfim, a modernidade, é em grande parte atravessado, portanto, por estes vários elementos que agora importa tomar em consideração. De um lado, do ponto de vista político, a consagração de um constitucionalismo escrito de matriz liberal. Este constitucionalismo, por exemplo, olhando para as experiências portuguesas e brasileiras, tem muitas semelhanças e também diferenças muito relevantes. O debate que vem do século XIX sobre a natureza federal do Estado, sobre o tipo de separação de poderes, etc., é também aqui muito relevante. Mas é muito relevante também, e agora vou-me centrar não na experiência brasileira, mas sobretudo na experiência portuguesa e, de alguma forma, na experiência europeia, é muito semelhante um percurso histórico que nós encontramos em vários países europeus e que é o seguinte. Consagrado constitucionalmente o princípio da separação de poderes, que está não apenas na Constituição, claro, mas está nos regimes jurídicos que vêm depois determinar o modelo de organização, em concreto, dos parlamentos, o modelo de eleição dos deputados, o estatuto dos deputados, o estatuto do governo, os estatutos dos membros do governo, o estatuto da administração também. Portanto, consagrado um modelo constitucional numa Constituição formal e declinado em muita legislação, que ela própria evolui ao longo do século XIX, há uma circunstância particular que importa tomar em consideração. O modelo de separação de poderes clássico assenta e continua a assentar no princípio da legalidade, lido como prevalência do legislativo. E o poder legislativo está consagrado em assembleias parlamentares. Este modelo, que nos parece, portanto, um modelo clássico que todos nós que ensinamos no primeiro ano das faculdades de Direito aos nossos alunos de introdução ao Direito e disciplinas similares, sofreu ao longo do século XIX, e volto a focar especialmente na Europa, uma transformação. E essa transformação é sobretudo o resultado da ocorrência de transformações fora do sistema jurídico. Enfim, ouvi os oradores antecedentes, e nomeadamente a referência a alguns dos nossos autores mais célebres na teoria dos sistemas, sou crítico de algumas dessas visões e procurarei apenas aqui, de forma muito breve, dar alguns exemplos. Na evolução histórica do direito ao longo do século XIX, as rupturas vêm de fora. A ruptura virá com o desenvolvimento do capitalismo e com a necessidade da regulação jurídica do modelo capitalista. Essa regulação jurídica virá ao longo do século XIX, de forma muito diferente de Estado para Estado, mas coincidente com a tentativa de regulação dos fatores essenciais desse capitalismo.
O desenvolvimento de uma legislação relativa às empresas, às bolsas de valores, aos bancos, às seguradoras, etc. E, de outro lado, uma regulação, ela própria também muito complexa, sobre o direito do trabalho, o direito da greve e muitos outros elementos relativos ao trabalho. E, portanto, o desenvolvimento económico é um fator disruptivo nas sociedades do século XIX, que conduziu em muitos estados a revoluções, revoltas, regicídios, enfim, deposições de reis, transições para regimes da natureza republicana. Coincidente com esta transformação da natureza radical da face económica de estados que eram marcadamente agrários e comerciais, deu-se uma outra transformação que se vai acelerando à medida que o século XIX vai chegando ao fim. E essa outra transformação é o nascimento, por formas também elas muito diferentes, de para usar a expressão do século XIX, europeu, uma questão social, portanto, a necessidade de dar uma resposta a estes problemas sociais, que resultavam da exploração dos trabalhadores, da necessidade de criar regras sobre o trabalho infantil, o horário de trabalho, etc. Mas essa questão social vai rapidamente tornar-se questão fundamental nas ideias políticas da segunda metade do século XIX, com respostas muito diferentes da parte de socialistas, comunistas, anarquistas, liberais e também, a partir de 1890, da doutrina social da Igreja. Este desenvolvimento, portanto, de um Estado social e da necessidade de regular economicamente o capitalismo, vai, por sua vez, provocar uma transformação radical na forma como se entendia classicamente o princípio da separação de poderes. E este é um tema muito relevante para compreendermos também, de alguma forma, como um paralelo histórico, alguns dos problemas da nossa atualidade, enfim, da nossa modernidade tardia, para usar um termo usual nas nossas conferências e nos nossos debates. Qual foi esse momento? O momento em que passou a entender-se que o acento tónico na criação do direito não devia caber ao legislador, incapaz de responder, pela própria dificuldade dos mecanismos parlamentares, aos problemas prementes e urgentes da sociedade, e essa tarefa passou a caber ao executivo, passou a caber ao governo no sentido lato. A palavra governo tem uma longa história e tem um sentido muito diferente ao longo dos tempos, mas aqui vou aplicá-lo para referir o poder executivo. Isto significou, do ponto de vista também da ciência do direito, a epistemologia jurídica, uma outra transformação da maior importância. E aqui a Europa tem um percurso diferente do Brasil, e esse percurso é sobretudo marcado pelo nascimento do direito administrativo moderno. Portanto, um sistema administrativo que nasce de forma ágil, centrado não apenas no executivo, mas depois também em órgãos que se desenvolvem a partir do governo, direções gerais e muitas outras entidades. Mas então, a transformação radical é precisamente esta confiança cada vez maior no executivo, cada vez maior no poder administrativo, para fazer face aos problemas trazidos pelo capitalismo avançado e também pela necessidade desse Estado social. O nascimento, por exemplo, das vacinações obrigatórias, exigia um Estado omnipresente, capaz de ter os hospitais, os médicos, os enfermeiros, as vacinas, que se fossem capazes de responder a esses mesmos problemas. A debilitação, portanto, do Estado do Direito deu-se por dentro. E deu-se por dentro, precisamente, pela visão que é muito comum a muitos autores europeus do final do século XIX, acerca da necessidade de sistemas administrativos evoluídos para responder aos problemas sociais. A resposta de alguns dos grandes administrativistas do final do século XIX era a mesma de que o constitucionalismo muda, mas o sistema administrativo mantém-se. O direito administrativo tornou-se como que o elemento, a ossatura básica para a sua ligação ao Estado Social e às necessidades que o Estado Social trazia para resolver muitos destes problemas. E o século XIX enfrentou, na verdade, muitos problemas de natureza, se quisermos, higienizante,
problemas de natureza sanitária e outros. O controle de doenças, nós diríamos doenças quase que tinham a natureza de pandemia, foi possível também devido a estas grandes transformações no campo da medicina e depois na sua aplicação prática através, precisamente, de um Estado administrativo e através da administração de prestação. Portanto, não apenas uma administração de perfil clássico, mas de uma administração que ela própria prestava serviços. Portanto, esta é uma transformação clássica do Estado, transformação para o Estado Social e uma transformação clássica no papel da administração e do nascimento de uma administração de prestação. À medida que estas transformações se davam num quadro que muitas vezes, volto a repetir, é um quadro conflitual, há muitos conflitos na rua, enfim, não apenas nos países da América Latina, mas também na Europa, há muitas quedas de governo e transformações políticas tremendas, partidos que emergem, partidos que desaparecem, atentados políticos, etc. Portanto, o século XIX europeu, como o século XIX latino-americano, é de uma enormíssima complexidade, mas essas transformações provocaram, por sua vez, uma outra transformação também da maior importância. Ao longo do século XIX, volto a repetir, e por causa destes motivos, mas também de outros, nomeadamente pronunciamentos militares, revoltas militares, guerras, existe um fascínio muito grande de muitos intelectuais que no século XX vai manter-se e vai ser uma das bandeiras de força dos partidários, dos Estados autoritários e também dos Estados totalitários, que é precisamente esta visão segundo a qual o Estado liberal e democrático não é capaz de resolver os problemas trazidos pelo capitalismo e pelas necessidades de responder também aos desafios do Estado Social, e apenas um governo forte poderia fazê-lo. O elogio das ditaduras aparece então na literatura política de meados do século XIX como uma forma natural de resolver as crises e os impasses dos Estados e dos problemas de organização dos Estados. No início, a ditadura aparecia como uma solução ela própria propícia, isto é, ela própria de acordo com a natureza do Estado de Direito. Por exemplo, em vários países europeus, a matriz francesa, a matriz é francesa, mas a solução vamos encontrá-la também em Portugal. Os governos podem governar em ditadura, isto é, sem convocar o governo, sem convocar eleições, mas num momento histórico posterior, a realização de eleições vai tornar necessário que o governo em funções, à altura, preste contas do que fez e os ministros, eventualmente, podem ser responsabilizados pelas medidas que tomaram. Mas aquilo que aparecia, portanto, no século XIX como uma solução transitória, vai tornar-se, ao longo do século XX, uma solução definitiva. Algo que o Brasil também conhece bem, a ditadura militar em Portugal, como a ditadura militar no Brasil, são fenómenos paralelos, mas têm esses antecedentes no próprio liberalismo, no demoliberalismo do século XIX. Este horizonte de temas e de respostas do século XIX é, a meu ver, de uma extremamente interessante para nós compreendermos muitos dos problemas por que estamos a viver. E eu vou traçar ainda um outro paralelo. Ao longo do século XIX, e sobretudo depois do Congresso de Berlim, o desenvolvimento do colonialismo, que foi um aspecto particular do desenvolvimento do capitalismo europeu e norte-americano, o desenvolvimento desse capitalismo passa, portanto, por um novo tipo de colonialismo que, volto a repetir, se desenvolve sobretudo a partir, pondo as coisas também nesses termos, do final do século XIX, portanto, pós-Conferência de Berlim.
Qual é aqui, dentro destes múltiplos aspectos desse colonialismo do século XIX, que são aqui muito relevantes? Muitos dos Estados que não tinham meios para governar vastos Estados, é o caso português, mas não só, a própria Inglaterra foi pioneira no desenvolvimento do mecanismo que agora vou referir, aprofundaram soluções daquilo que ficou conhecido na teoria colonial do século XIX como as companhias majestáticas. O termo majestade liga-se, claro, à realeza, mas tinha no vocabulário do direito público anterior ao século XIX um sentido muito particular. Os poderes majestáticos correspondem ao que nós designamos como os poderes de soberania, e muitas destas companhias majestáticas exerciam verdadeiros poderes de soberania em relação a muitos Estados. Por exemplo, em relação a Estados não, portanto, em relação a vastas possessões coloniais. A Companhia das Índias, de natureza americana, de natureza inglesa, perdão, a Companhia das Índias holandesa. Outras companhias que foram criadas por portugueses tinham não apenas vastíssimas concessões territoriais, mas, por exemplo, também eles podiam ter o desenvolvimento tinham os seus exércitos particulares, tinham milícias, em alguns casos também privativas, tinham os seus próprios tribunais e, em muitos casos, até cunhavam moeda. Qual é o paralelo em relação aos nossos dias, num fenómeno que é paralelo, também ele próprio, à questão da pandemia? Também nós conhecemos hoje, nos nossos dias, um tipo muito particular de companhias majestáticas, que são algumas das grandes corporações que dominam a internet. E a internet, com tudo aquilo que traz, redes sociais, etc., é um fator fundamental no desenvolvimento das democracias dos Estados, mas em especial da vida das pessoas e das empresas dos nossos dias. E também muitas destas companhias agora desenvolvem verdadeiros poderes majestáticos em relação a um território que continua a ser um território sem Estado. E falo precisamente da internet. É um território que não conhece também aqui o exercício de poderes soberanos por parte dos Estados e que, por isso mesmo, está, de alguma forma, refém destas vastíssimas companhias, as Googles, as Microsoft, os Facebooks, entre outros. O anúncio, há algum tempo atrás, que o Facebook iria cunhar moeda, é apenas um reflexo deste desenvolvimento do capitalismo atual, agora para uma área que não conhece Estado e que é precisamente essa área da internet. E onde a violência, se não é uma violência física, é uma violência de outro tipo, mas que tem uma repercussão na vida das pessoas e das empresas que é similar à própria violência física. Qual é aqui o paralelo, quais é que são as lições, e aqui entro na última parte desta palestra. O desafio é tentarmos compreender, então, aquilo que era, volto a repetir, o tema clássico da filosofia política, é por que caem as nações. Na filosofia política do século XVIII, um dos temas fundamentais era o da decadência do Império Romano, compreender porque é que o grande poder de uma determinada época, não apenas poder económico, poder político, poder militar, mas também poder cultural, desapareceu, portanto, caiu, e, portanto, tentar compreender quais é que são os fatores de decadência e, de alguma forma, também os fatores que avisam da crise das democracias. E qual é que são esses fatores, olhando para estas lições, que nós podemos recuperar como elementos centrais da queda das democracias. Norberto Bobbio, num livro fascinante sobre o futuro da democracia, expôs que um dos motivos da queda das democracias é o excesso de expectativas, o excesso de promessas. Portanto, frequentemente, as nossas constituições são catálogos fundamentais de direitos, mas muitos desses direitos são promessas e são promessas incumpridas da democracia. É deste excesso de promessas incumpridas que muitas vezes se alimentam, não apenas as redes sociais, mas se alimentam, claro, os populismos dos nossos dias. De outro lado, e agora foco outra vez neste tema, aquilo que nós verificamos nos últimos meses, nos últimos 6 meses, e vou focar aqui sobretudo o exemplo europeu, que conheço melhor, foi também uma transição que se deu de forma abrupta de um Estado
assenta no predomínio do legislador para um Estado que assenta no predomínio do administrador. É um direito administrativo que apareceu a dominar estas duas condições, o perigo e o risco, e veio, de alguma forma, através de orientações da natureza, muitas vezes não legal, isto é, não assentes no princípio da primazia da supremacia da lei, estabelecer regras administrativas que são depois vigiadas e cumpridas pelas polícias. No caso português e dos países, algumas dessas regras, portanto, foram aprovadas, no caso português, utilizando algo que não é fonte de direito, resoluções do Conselho de Ministros, ou, noutros casos, por resoluções dos governos e dos municípios. Muitas dessas decisões estão hoje a ser anuladas pelos nossos tribunais, seja pelos tribunais de natureza administrativa, seja pelos tribunais comuns. O século XIX já tinha procurado domar o perigo e o risco. Quem for estudar todo o desenvolvimento da responsabilidade civil ao longo do século XIX vai encontrar como o progresso técnico, nomeadamente que foi trazido pela eletricidade, pelo gás ou, por exemplo, também pelos automóveis, foram dominados pelo direito, evidentemente de acordo com os conceitos da época, com a legislação sobre acidentes de trabalho, sobre responsabilidade civil por acidentes relacionados com a eletricidade, com o gás ou com os códigos da estrada. E, do outro lado, esse mesmo risco foi também regulado pelo direito civil através do direito dos seguros. Portanto, uma crescente intervenção legislativa do Estado, nomeadamente no que diz respeito ao fenómeno segurador. Nos encontramos hoje, outra vez, perante esta necessidade de compreender o risco e a forma de responder juridicamente aos problemas trazidos pelo risco. E fomos, de alguma forma, falando agora de um ponto de vista também global, surpreendidos por riscos absolutamente inesperados. De alguma forma, a Bíblia do Capitalismo Mundial, que é o Fórum Económico Mundial, todos os anos publica um assessment desses riscos, e esse assessment dos riscos toma o nome de um documento chamado Global Risks. E quem for ler este documento, os Global Risks, aprovado, enfim, volto a repetir, aprovado anualmente, vai verificar que muitos dos riscos globais que ameaçam, portanto, a sobrevivência do capitalismo global, mas dos Estados constitucionais, têm uma continuidade muito grande de ano para ano, mas não vamos encontrar o risco de uma pandemia como uma dessas ameaças globais à governação política e à governação económica. Portanto, este desenvolvimento deste risco aparentemente foi inesperado. Inesperado, claro, na sua virulência, na forma como afetou de forma dramática o funcionamento das democracias. E cabe-nos a nós, intelectuais, claro, agora estar a tentar compreender a forma de regular esses mesmos riscos. E volto a repetir, então, e volto a este tema. Um dos problemas centrais, olhando para o caso europeu, mas penso que o caso brasileiro não é muito diferente, é o avanço extraordinário dos poderes do governo ou dos governos em relação ao funcionamento da sociedade. Portanto, o facto de muitas das respostas não terem sido resultado de desenvolvimento da prevalência do legislador e, portanto, assistimos a uma debilitação do princípio democrático submergido, substituído pela emergência. Hoje, em toda a Europa, está-se a discutir muito, sobretudo neste momento em que os europeus regressam às aulas, se as respostas que foram trazidas em março podem ser repetidas ou se devem ser evitadas. Portanto, há hoje uma clara consciência da parte, e não apenas de muitos intelectuais, mas diria, da parte dos juristas em geral, de que essa debilitação do princípio democrático e essa debilitação do princípio do Estado de Direito na sua matriz, prevalência do legislador, foi uma má solução. E que os riscos
que nós vamos encontrar aqui, que são estes riscos, de novo, de transitarmos para modelos autoritários do Estado, a partir da prevalência do administrador, e por isso mesmo da manipulação do conceito de emergência, são por isso conceitos e temas centrais da atualidade científica dos nossos dias. A utilização de muitos instrumentos, que são, portanto, também o resultado do progresso técnico na sua utilização cotidiana para, de alguma forma, domesticar a pandemia, são também eles muito controvertidos. A utilização de instrumentos como o reconhecimento facial, a utilização de drones para monitorizar o cumprimento da quarentena, que nós vimos em França e Espanha, são, portanto, levam-nos, portanto, de novo a esta ideia da emergência como categoria política central e, de outro lado, o regresso do tema do inimigo do outro como uma questão fundamental. A resposta, de alguma forma, foi também já trazida nas várias palestras que me antecederam. O regresso só pode ser, portanto, a revalorização dos conceitos-chave que baseiam a noção de Estado de Direito e que baseiam a própria noção de direito. A necessidade, portanto, de conciliar as políticas de saúde com os direitos humanos. A necessidade de voltarmos para o modelo da humanidade, como objeto da própria natureza do direito. Algo que tem sido particularmente realçado por Marta Nussbaum, nessa visão muito clara de que, olhando e falando com educadores e estudantes, que a universidade não é apenas um campo de transmissão de conhecimentos, a escola não existe só para transmissão de conhecimentos, mas existe também para transmitir e para reforçar as competências das pessoas. Portanto, nós não podemos pensar como alguns agora pensam de novo, repetindo o erro do século XIX, o seu fascínio pela técnica, o fascínio do progresso trazido pelas máquinas e pela industrialização, que o virtual é que é o real. Pelo contrário, nós temos que voltar a um modelo humanista de educação, a um modelo humanista de sociedade e a um modelo humanista de Estado. Muito obrigado pela vossa atenção. Penso que respeitei aqui o tempo e, portanto, passo a palavra de novo para o professor Lucas Gontijo e para os nossos moderadores. Muito obrigado, professor. Foi uma exposição bastante erudita sobre a importância da história para o futuro dos nossos sistemas políticos e também sobre a interdependência e sensibilidade que nós temos entre os sistemas jurídicos com outros sistemas, como o econômico, social e político, e como que eles exercem constrangimentos externos sobre esse sistema, né? E também uma lembrança da importância de se entender e regulamentar e administrar os riscos que nós temos para a democracia e para o direito. Muito obrigado por essa palestra extremamente interessante. Eu passo agora a palavra... Jorge, sim, desculpe. Eu só queria, não resisto a só fazer um pequeno complemento. A Claro. Importância da academia da Universidade de Lisboa entre nós, né, que tem essa conexão tão forte entre a Milton Campos e a Universidade de Lisboa, pelas mãos do professor Barbas Homem. Então, assim, quantos alunos da Milton Campos já tiveram nos cursos em Lisboa? E eu creio, assim, que a última vez foram 65. Então, assim, sempre uma delegação de 40, 30 alunos. Muitos professores da casa tiveram em Lisboa com o professor Barbas Homem, né? Professor Epaminondas, Cristiano Renault, Ricardo Brasileiro. Ricardo Brasileiro, inclusive, vai estar aqui hoje à noite. Então, assim, é muito forte para nós esse contato com a Universidade de Lisboa e rever o professor Barbas Homem agora nos visitando de forma virtual pela primeira vez. Então, desculpe eu interromper, mas é só pela emoção do momento, esse agradecimento que eu gostaria de alguma forma participar dele. Então, agradeço muitíssimo. Obrigado. Não, sem dúvida, fica aqui o nosso agradecimento institucional também ao professor Pedro.
Antônio Pedro, e também eu tenho certeza aí que todos os nossos alunos e professores que passaram lá por Lisboa estão acompanhando aqui muito de perto, né?